você perguntar para qualquer veterano do seu curso qual foi a disciplina que tirou a maior parte do sono no início da graduação, a resposta quase sempre vai ser a mesma, pessoal. Cálculo 1. E todo semestre eu vejo exatamente a mesma cena se repetir várias e várias vezes. O aluno passa no vestibular com mérito, ele começa a fazer a disciplina, e aí o que acontece? Ele trava logo na primeira prova. E aí vem o quê? Vem aquele pensamento automático, né? Ele pensa logo assim, pô, cálculo é difícil demais, cara, não vou dar conta, essa disciplina eu vou reprovar. Mas é aí que vem um ponto importante e quase ninguém fala. Essa dificuldade que ele passa em cálculo 1 quase nunca aparece porque o conteúdo ele é avançado demais. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, a culpa nem é do limite. Sabe de quem é a culpa? A culpa é da álgebra. Você está lá, você está fazendo cálculo, você olha para o limite, você olha para a derivada, integral, e aí tem aquela sensação de que está assistindo um filme em uma outra língua que você não fala. E o que acontece? Quando você não entende a linguagem que está sendo dita em sala de aula, o assunto ele realmente vai parecer muito difícil ou até mesmo impossível de compreender. E por isso hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que precisa estar organizado dentro da sua cabeça antes de você tentar sobreviver ao cálculo 1. E se você não me conhece, olá, eu sou o Wallace Elias e esse aqui é o Física com Cálculo. E o meu objetivo com essa série é bem simples, é te ajudar a usar o cálculo sem medo. Tá, e aí, diante disso, diante desse monstro chamado cálculo 1, o que a maioria dos alunos faz para poder conseguir sobreviver e conseguir a tão desejada aprovação? Ele entra no modo decoreba. Ele vai lá e pega uma tabela enorme de derivadas, ele memoriza trocentas regras, ele tenta resolver dezenas de exercícios por dia, acreditando que cálculo é uma questão de resistência. E aqui é muito importante eu te dizer uma coisa, né? O aluno, ele se esforça, ele vira à noite, ele realmente tenta. E o problema não é a falta de dedicação, muito pelo contrário. O problema é que geralmente vocês estão estudando do jeito errado, pessoal. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Eu corrijo centenas de provas o ano todo. E o que eu vou te dizer é o seguinte: na maioria das vezes, você ou o seu colega, ou o aluno que está fazendo cálculo 1, ele não reprova por causa do cálculo, porque não sabe cálculo. Pelo contrário, ele sabe a regra da derivada, ele sabe o limite fundamental, ele sabe a fórmula da integral, ele sabe tudo. Mas sabe onde é que ele trava? É na álgebra básica. Sabe por quê? Porque no momento de manipular uma potência, ele erra na hora de usar a propriedade de logaritmo, ele se perde numa fatoração simples, que deveria ser quase que automático. E aí o que vocês às vezes não entendem, o que o aluno às vezes não entende, é que o cálculo ele tem como objetivo principal o estudo das funções. E a função nada mais é do que um conjunto de regras desenvolvida por meio da álgebra. Aí você não domina a álgebra, o que você vai fazer? Você vai ficar perdido. Vai ser o mesmo que você tentar correr uma maratona sem saber andar. Portanto, pessoal, muita atenção. Antes de você querer calcular o limite fundamental do seno sobre x, ou então tentar encontrar a taxa de variação, ou encarar uma integral por substituição de variável, você precisa ter 3 bases muito claras. A primeira é manipulação algébrica, tá? Porque o cálculo, ele cobra de você simplificação o tempo todo. Ele vai te cobrar fatoração, ele vai te cobrar potenciação, ele vai te cobrar radiciação. E se você demorar mais de 5 minutos para simplificar uma expressão que apareceu no seu exercício, o problema não é o cálculo, o problema é a álgebra. A segunda base que a gente pede para o aluno ter nessa noção, a segunda é funções e gráficos. Porque, no fundo, cálculo é estudar o comportamento das funções. E como é que você estuda o comportamento das funções? Você precisa olhar para uma função
e ter uma noção do seu gráfico, porque é lá onde vai estar o comportamento. Lembra, cálculo é visual. E a terceira e última base que você precisa ter, e entra como uma consequência das outras duas, é a trigonometria. Porque seno e cosseno não são um capítulo que você estuda separado. Elas são funções elementares. E sempre que aparece ciclo, onda, rotação, oscilação, ou seja, o ciclo trigonométrico, ele vai aparecer para você não só em cálculo 1, como em outras disciplinas também. Física 1, Física 2, Física 3, Cálculo 2, Equações diferenciais ordinárias, enfim, uma lista de disciplinas. Então, não tem como você fugir. Precisa ter essa base. Sem essa base, a sua experiência com cálculo, ela vai ser aterrorizante. Agora, me diz aí nos comentários, qual dessas três bases você domina e qual é a que mais te trava? Tá, mas então, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu não vou te mandar você voltar para o ensino médio para você estudar tudo sozinho e começar do zero. Ninguém vai ter tempo para isso, né? E sinceramente, não faz o menor sentido. Por isso, o que eu decidi fazer? Eu decidi construir esse guia como se fosse uma conversa que o professor de cálculo deveria ter com você no início do semestre, para te ajudar a organizar o terreno antes de você entrar no conteúdo pesado. A gente vai falar de cálculo com certeza, vai ter o seu momento da gente entrar no cálculo, só que do jeito certo, né? O que eu vou fazer? Eu vou resgatar o pré-cálculo exatamente quando ele aparece como base do assunto, sem decoreba, com lógica e, quando possível, eu vou tentar fazer uma conexão com alguma coisa real para fazer sentido o que você está estudando. E para a gente já fechar esse nosso primeiro vídeo, reprovação em cálculo quase nunca acontece por falta de inteligência, tá? Ele acontece geralmente porque o aluno ele estuda fora de ordem. Ele quer antecipar as coisas ou não quer tampar aquelas lacunas de problemas lá atrás. Então, se você quer parar de brigar com as suas listas de exercício e começar a entender a linguagem de cálculo de verdade, o seu lugar é exatamente aqui, porque eu vou tentar te ajudar dessa forma, beleza? E se esse vídeo te ajudou, o que eu vou te pedir? Compartilha com quem também está sofrendo, se inscreve no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos da nossa série. E falando nisso, no nosso próximo vídeo, o que eu vou trazer para vocês? No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre como você pode escolher os livros de cálculo e usar esses livros da melhor maneira. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau!